E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou apresentar para vocês um novo projetinho, essa linda cama box, que você pode fazer na sua casa. Vou te passar todas as dicas, quanto de tecido, como fazer a costura, como fazer a estrutura, como fazer o tampo, tudo isso eu vou te passar logo mais no vídeo, tá bom? Então, desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e bora pro vídeo!
pessoal, eu não sou um estofador profissional, eu não trabalho só com isso, eu trabalho mais com móveis rústicos, móveis de madeira mesmo, peças de decoração, mas eu me aventuro também na questão da estofaria. Já fiz algumas outras peças e tal, mais para consumo próprio, mas eu tenho algumas dicas que eu vou passar para você. Uma é quanto à questão do tecido, quando você for fazer a costura, né, saber o lado do tecido, isso é uma coisa muito importante para a peça não ficar feia. E outra também é a questão que eu tenho uma máquina de costura, só que se você não tem a máquina de costura e quer fazer uma cama box para você, tem duas formas de resolver esse problema. A primeira e mais simples seria cortar o tecido já do tamanho que você precisa e levar em alguém que trabalha com costura de roupas e só pedir para fazer a emenda. É mais prático, mais tranquilo, não vai sair caro, com certeza um serviço desse vai sair bem baratinho, porque é só uma costura reta. Mas tem uma outra forma de fazer, caso você não queira terceirizar esse serviço, você pode fazer em casa usando simplesmente a sua grampeadeira. Bom, imaginando que isso aqui seja o canto da cama, imaginando que essa aqui é a peça que vai ficar em pé, vai vir uma peça aqui, vai vir outra peça aqui, então essa é uma lateral da cama, só para fins de simulação. Você tem que começar a cobrir ela com o tecido em alguma ponta, tem que começar num canto. Então vamos simular como se a gente estivesse cobrindo a cama nessa lateral aqui. O que você vai fazer? Os grampos apareceram, certo? Os grampos apareceram. Aí que vem o segredo. Vamos cobrir esses grampos com o tecido que vai vir na outra extremidade. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. A gente bota o tecido do avesso, cobrindo aquela lateral, aquela extremidade, e a gente tenta grampear o mais próximo ou antes daqueles grampos que a gente colocou no tecido de baixo. Quanto mais linha reta, melhor. Como isso aqui foi só uma simulação, ficou um pouquinho torto, mas já vai dar para ver o efeito como vai ficar no final. Olha só, aí a gente vira o tecido, ele parece que foi feita uma costura. Então a gente vai usar esse tecido, vai puxar ele para outra extremidade, para outra lateral, e ele vai ficar aqui simulando um tecido. Claro, como eu disse, o acabamento para ficar bonito, para ficar perfeito é duas coisas. Primeiro, quanto mais no canto, melhor, para simular que a costura foi feita bem no cantinho. Então aqui ficou mais para dentro, ficou quase 2 centímetros para dentro. Não vai ficar legal, mas simulação. Só para imitar a costura. E também ficou fora de esquadro, beleza? Como foi só simulação. Mas então assim você já percebe que representa como se a gente tivesse feito uma costura aqui. E assim a gente faz em todos os lados. Quando terminar o tecido na outra extremidade, a gente faz o mesmo serviço. Detalhe, em algum momento, uma das pontas não vai ter tecido para fazer esse serviço, né, grampeando do avesso. Vai ficar o grampo aparecendo. Sim, essa última peça você deixa para a cabeceira. Ela vai ficar encostada contra a parede, portanto não vai aparecer os grampos. É a melhor solução? Lógico que não. A melhor solução seria a costura. Mas, como eu disse, se você quer fazer e não quer depender de uma máquina de costura, não quer terceirizar o serviço, é uma solução bem prática e funciona muito bem. Então, a dica que eu vou passar para vocês a respeito do lado do tecido é, ele tem um lado que é considerado o pé. Então, todo tecido, quando você vai fazer a costura, todas elas têm que ter o pé para o mesmo lado. Como é que a gente acha o pé do tecido? Você passa a mão no sentido da largura e verifica a questão das fibras. Ó, se você passar assim, ó, você vai vendo que vai arrepiando o tecido. E quando a gente passa assim, a gente vai alisando o tecido. Isso, o tecido, quando ele vai sendo alisado, significa que nesse sentido é o pé dele. Então seria o pé aqui. Se a gente não cuidar desse detalhe no momento que for fazer a costura, por exemplo, e fizer ela ao contrário, consequentemente vai ter uma diferença de cor no tecido. Ó, aqui ele está alisando, aqui ele está arrepiando. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas aqui do ângulo que eu estou vendo dá para ver uma diferença muito grande. Parece que esse tecido é muito mais claro que esse. Não
sei como é que está o aspecto no vídeo, mas enfim, dá essa grande diferença que depois, com a peça finalizada, a gente vai perceber e vai dizer, mas você usou 2 tipos de tecido, não é o mesmo tom. Então, muito cuidado para esse detalhe, tá?